O risco ele não está na forma com que o veículo ele se utiliza da carga disponível para se locomover, e sim na infraestrutura e preparação local que tem para receber isso. Então a gente não está vivendo uma repetição de erro, eu falo que a gente está vivendo uma inovação tecnológica. E toda inovação tecnológica que ela não é olhada com cuidado preventivamente, causa estranheza e causa medo. Então a primeira coisa que você falou foi sobre baterias de lítio e baterias de íons de lítio. O que muda entre elas? Galera, de 27 a 30 de agosto, você não pode ficar de fora da maior imersão de prevenção contra incêndio da América Latina, a PrevWeekend, o evento onde você vai ter muito conhecimento sobre as normas de prevenção de combate a incêndio e ter o contato com vários e vários profissionais do setor para que você amplie os seus conhecimentos e trabalhe daquela forma excelente que o nosso mercado precisa. Não fique de fora, a gente espera lá. Fala galera, estamos em mais um PrevCast, o primeiro podcast da prevenção contra incêndio do Brasil. E hoje eu, Renata Dalmolin, host desse podcast, host desse podcast, estou aqui com o bombeiro Augustinho, que vocês já conhecem, que vocês acompanham, que vocês estão junto comigo na maratona de fazer ele mudar a build aqui no Instagram dele para Bombeiro Augustinho. E hoje o Matheus, mais conhecido como Bombeiro Augustinho, veio aqui para compartilhar com a gente um pouco de conhecimento. Conhecimento, gente, da parte de bateria de lítio, da parte normativa, é basicamente esmiuçar o que vocês viram nas últimas sexta-feira de uma maneira mais leve, de uma maneira mais didática, para que esse conhecimento ele consiga furar nossa bolha, sair só do técnico e alcançar, assim, o público leigo, todas as pessoas que, de alguma maneira, não trabalham com prevenção e combate a incêndio, mas que vivem isso diariamente e precisam ter acesso a esse conhecimento. Então, Matheus, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao PrevCast. Sempre um prazer estar aqui. Que alegria ter você aqui. Eu amo estar aqui. Ano passado eu visitei bastante o PrevCast, né? Inclusive. Então, gosto muito de estar com você e vamos abordar esse tema atual e importante. O ano passado a gente trouxe muito sobre esse tema, o case, né? A gente fez muitas análises de casos que já tinham acontecido. E esse ano o PrevCast ele vem com essa comunicação expandindo. Então, a gente trazer também essas questões de case, análise, mas principalmente comunicar de maneira leve, de uma maneira assertiva, de uma maneira menos técnica para o público em geral, para que a gente fure de fato bolhas. E aí, o primeiro assunto que eu tenho para ver contigo, Matheus, é em relação aos carros elétricos. Na verdade, assim, carros elétricos é uma frente. A gente tem bateria de lítio, a gente tem carros eletrificados, né, que a galera chama. Eu tenho bicicleta elétrica, eu tenho, assim, uma infinidade de materiais elétricos que estão existindo, onde o centro de todos é a bateria de lítio. A gente precisa ter cuidado com a bateria de lítio. E eu percebo que nós temos uma comunidade toda de prevenção contra incêndio, ou grande parte dessa comunidade, né, engajada em tentar entender como proteger, o que vai fazer, como combate, como cuida com o alastramento e etc. Mas eu tenho uma outra proporção da população muito grande que é um carro que liga na tomada e fim. Não tá tendo uma análise, uma gestão de todos os riscos que isso engloba. Então eu gostaria que você esmiuçasse um pouco mais esse tema, sem ser tão técnico, Tá. para que esse público consiga entender por que tá tendo tanto debate. Não é só porque o corpo de bombeiro é chato, ou seja lá, alguém é chato. Não, é porque nós temos muitos riscos envolvidos com isso. Legal, Rê. É um tema bem atual, né? E como você falou, até a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o termo que a gente vai utilizar em relação à bateria. Ela é uma bateria de íons de lítio. Existe a bateria de lítio e a bateria com íons de lítio, que é um pouco diferente, e aí é onde mora o maior perigo. Para a gente tentar contextualizar para quem não está no nosso mundo vivendo com isso, a gente pode fazer uma alusão. Tá? Quando a gente teve o lançamento dos carros a combustão lá no final do século XIX, a gente também tinha o mesmo medo. Então era uma coisa diferente, que andava sobre 4 rodas, que fazia muito barulho, que carregava ali um líquido perigoso, um líquido inflamável dentro de um tambor metálico, e as pessoas tinham o mesmo medo. Então aconteceu a mesma coisa, as pessoas tinham medo de incêndio, medo de explosão, assustava os animais por conta de barulho. Então quando o carro ele entrou para ser um veículo, né, para ser um modal de transporte do ser humano, a gente tinha esse mesmo medo.
E a gente trazendo isso para 2000, né, nos anos 2000 agora que veio o lançamento dos carros eletrificados, a gente tem a mesma situação. Pô, é uma bateria com alta carga de armazenamento de energia, é uma coisa nova, aí a gente tem um pouco de diferença. Na época era um carro muito barulhento, agora é um carro muito silencioso. É algo que já sai, já rompe o rótulo do carro que a gente tem. É um carro que tem uma certa autonomia, então eu preciso carregar ele mais vezes. Então a gente tem meio que o mesmo paradoxo ali que a gente compara lá no final do século XIX, quando o carro ali na versão que o Henry Ford começou a projetar, fabricar em si massas, começou a circular em mais volume na rua, assim como nos dias atuais também a gente vê um crescimento exponencial em veículos elétricos ou híbridos, movidos a bateria também. E o risco ele não está na forma com que o veículo ele se utiliza da carga disponível para se locomover, e sim na infraestrutura e preparação local que tem para receber isso. Lá em 1900, no final do século XIX ali, a gente também não tinha infraestrutura para abastecimento de veículo. Então eram em condições precárias, as tubulações de combustível não era normalizada, não era regulada da forma adequada. A forma de abastecimento de fato, de pegar a mangueira, colocar no veículo, também não era regulada, não era uma mangueira especial, não existia um procedimento de abastecimento adequado. Assim como hoje também, nós não temos uma forma de armazenamento desse veículo adequada em edificações residenciais, a gente não tem uma fórmula de carregamento ideal nas residências. Então a gente não está vivendo uma repetição de erro, eu falo que a gente está vivendo uma inovação tecnológica. E toda inovação tecnológica que ela não é olhada com cuidado preventivamente, causa estranheza e causa medo. E é um medo real, porque é um produto perigoso, sim, assim como é um produto perigoso a gasolina. Qual que é a diferença? A gasolina nós temos tudo regulado, a forma de produção dessa gasolina. Então hoje nós temos poucas normas de produção de baterias de íons de lítio. Nós temos regulamentações criteriosas sobre armazenamento da gasolina. Nós não temos normas extremamente criteriosas para armazenamento de baterias de íons de lítio. Nós temos uma forma específica de transportar a gasolina, mas nós não temos uma regulação muito expressiva para transportar baterias de íons de lítio. Então, essa alusão que eu quero fazer é mostrar que o carro a combustão ele não deixou de ser menos perigoso. Lá no final do século XIX, a gasolina é gasolina, é inflamável, é inflamável. Então, por que a gente não tem medo da gasolina? Porque nós temos infraestrutura, normalização, legislação, técnica, nós temos o nosso. A gente se acostumou rotineiramente a lidar com esse material. Então, eu falo que é uma questão de tempo para que o carro elétrico ele esteja no mesmo patamar do carro a combustão. E assim, a gente precisa ser muito honesto e transparente em falar que o carro a combustão, o carro elétrico, a moto elétrica, o patinete elétrico, a bicicleta elétrica, ela é uma realidade e ela e a tendência é que isso aumente ainda mais. Então, o que precisamos fazer não é boicotar o veículo elétrico, porque é um veículo seguro. É um meio de armazenamento de carga segura. Ele se torna perigoso quando? Quando tudo que a gente vai interagir sobre ele não é regulado. E aí a gente está olhando para uma base só de uso. A gente está olhando só para o consumo da energia armazenada naquele dispositivo, naquela bateria. Só que a gente está esquecendo de olhar para o macro. O que a gente precisa olhar para o macro? Pô, qual é a matéria-prima que eu preciso ter para fabricar essa bateria? Como que essa matéria-prima ela é gerenciada desde o transporte de onde ela nasce até a planta que vai produzir a bateria? Como que ela fica armazenada nessa fábrica? Como que ela é produzida? Como que ela é armazenada e transportada até a montadora? Como que a montadora processa essa bateria e faz a inserção dela no carro? Como que a vida útil dela pode impactar em relação a descarte, desgaste? Como que essa bateria, como que é a vida, o ciclo de vida dessa bateria, olhando pelo aspecto ambiental, no pós-uso? Essa bateria ela saiu de uso porque encerrou o ciclo de vida dela. O que a gente vai fazer com essa bateria posterior? Então, assim, o problema ele tem uma magnitude maior do que a gente pensa. Não é só a questão do incêndio. Existe toda a cadeia, né, que eu chamo de ciclo de vida do produto, envolvido.
E nós, como leigos, precisamos entender que há mecanismos de regulação, há mecanismos de normalizar esse tipo de material, mas o produto ele nasceu muito rápido, mais rápido do que a regulação. Então, o problema maior que eu quero trazer nessa alusão é: o produto a combustão não deixou de ser mais perigoso. Nós temos infraestrutura adequada hoje para lidar com esse perigo, seja o preventivo ou seja o reativo, diferente da bateria. A bateria hoje, se ela entra em processo de fuga térmica, que é o aquecimento descontrolado das células de bateria, nós não temos o método de controle. E aí o medo, ele passa além do controle do incêndio, é o pós-incêndio. Então, se a gente avaliar aqui a bateria de íons de lítio, após a descarga completa dela no momento de incêndio, ela pode ter uma reignição horas e horas depois, a gente abre ainda outros questionamentos. Quem vai ser responsável no pós-incêndio? Porque assim, se hoje a gente considerar que o carro a combustão ele pega fogo, o bombeiro chega com a viatura, faz a contenção e a responsabilidade da remoção muitas das vezes é por parte do usuário, da seguradora ir lá, colocar ele em cima de um guincho, levar ele para um pátio, ou levar para o mecânico, levar para algum lugar, quem vai fazer o controle do veículo elétrico pós-incêndio? Porque assim, a gente tem algumas horas ou alguns dias pós o incêndio para ocorrer novamente a fuga térmica. E aí, quem vai ser o responsável por esse controle? Antes da gente entrar em todos esses novos questionamentos possíveis de abrir, eu gostaria que a gente esmiuçasse um pouquinho alguns termos que foi falado. Então, a primeira coisa que você falou foi sobre baterias de lítio e baterias de íons de lítio. O que que muda entre elas? A bateria de íons de lítio, ela tem as células de carga que elas se absorvem e elas interagem entre elas. O problema quando a gente tem a fuga térmica é que a gente tem a ruptura dessas células de bateria e elas liberam toda a sua energia acumulada. E aí causa-se um incêndio de forma descontrolada realmente. Incêndio ao qual a água não tem nenhum tipo de controle. Então é basicamente aguardar todas as células de carga, liberar aquela energia que é acumulada. Diferente da bateria de lítio, que é uma única célula. A bateria de lítio, ela não é composta por vários íons que se formam como células e a interação no sobreaquecimento deles causa um problema gigante. Tá. Então, beleza, a gente tem essas duas diferenças. Só que aí a gente voltando, aqui a gente mencionou um pouco, né, sobre a questão, comparando veículos e etcétera, mas volta ao que a gente estava falando anteriormente, que eu tenho patinete, eu tenho celular, eu tenho bicicleta, eu tenho diversas coisas e cada vez mais, né, o mercado ele tá vindo muito forte com essa ideia de bateria. Então já tem aspirador, liquidificador, né, diversos eletrodomésticos que irão funcionar única e exclusivamente por bateria. A atenção, quando a gente fala de bateria, entram também nesses outros, Elementos. eletrodomésticos, esses outros elementos que contêm bateria, mesmo sendo menor. Exatamente. Assim como também a gente pode trazer, até isso que você questionou, a gente pode trazer para o nosso mundo de instalação de equipamentos de combate a incêndio. Todo mundo hoje usa uma parafusadeira elétrica, usa o equipamento elétrico para fazer a instalação, uma parafusadeira, uma furadeira, um moto-perfurador, tudo a bateria, que é bateria de íons de lítio. E por que nós não temos a mesma preocupação com esses dispositivos pequenos, mas temos preocupação com o carro? Claro, a magnitude vai ser um pouco maior, mas o risco é o mesmo. Não tem controle, não tem combate, enfim. E O até risco ele já está presente na nossa exato. vida há muito tempo, tá? Exatamente, hoje talvez agora veio assim, parece que ergueram o tapete e viram o tanto de Exatamente. poeira que tinha embaixo. Porque o ano passado eu lembro que eu vi uma matéria de um incêndio que aconteceu dentro de um avião. O avião teve que fazer um pouso de emergência, porque uma bateria de celular explodiu e começou a pegar fogo no No compartimento bagageiro. no bagageiro do avião. Então, não era um carro elétrico, E não é um risco novo. e não é um risco novo, o celular todo mundo tem. Então eu acredito que talvez antes da gente querer, antes de ir desvendar muito sobre o carro, é de justamente trazer essa consciência, mas espera aí, você ainda tá carregando o celular de noite e colocando ele embaixo do travesseiro? Aqui também tem um risco. É um mini carro elétrico que pode explodir no seu ouvido. Então eu vejo que tem tudo isso ainda que precisa ser desmistificado
Eu tô vendo muito holofote em algo que sim, tem uma magnitude gigante, mas que tem muita gente trabalhando para trazer a segurança disso, e pouco holofote nos mini riscos que continuam espalhados dentro de residência, que é onde nós temos o maior índice de incêndios dentro do Brasil. E se a gente for avaliar, o carro ele tem uma maior magnitude? Eu concordo, tem porque as células de carga armazenam muita energia naquela bateria por ela ter uma geometria maior, então tem mais células de carga. Mas ela tem diversos mecanismos tecnológicos dentro do circuito da tecnologia embarcada do veículo que controla algumas situações. Por exemplo, em caso de colisão, as células de carga elas são interrompidas da alimentação para o veículo. E isso ajuda a que não ter sobreaquecimento, ruptura de células de carga. Então, existem mecanismos de segurança sim nos veículos elétricos. Qual é o meio de segurança que a gente tem de uma parafusadeira elétrica se ela entrar em processo de se ela cair, se ela perfurar? Não tem. Então o risco ele tem duas formas de ser analisada, assim como eu sempre gosto de falar. A gente tem a magnitude, se ele acontecer. Então, a gente tem o grau de risco dele, que pode acontecer. Se acontecer, a bateria de um carro elétrico, ela traz um dano muito maior e por muito mais tempo. Mas qual a probabilidade de ocorrer? E quais são os meios de controle que nós temos de um para o outro? Então, o carro elétrico ele tem sim tecnologia embarcada que previne algumas situações de que a bateria não sofra esse tipo de dano. Agora, os mecanismos de eletrodomésticos, ferramentas portáteis, elas não têm nenhum tipo de controle sobre isso. Então, uma perfuração, uma queda de uma altura considerável, pode ter ali a reação de fuga térmica e entrar em processo de combustão muito mais fácil do que um veículo, por exemplo. Que vem a consciência, né, justamente, o objetivo do episódio de hoje é trazer, espalhar essa consciência de como é necessário a atenção em todos Em todas as em frentes. todas as frentes. Não adianta o holofote estar só lá no carro elétrico, justamente pelo que você falou. Ele já vem com muita tecnologia de proteção. Não estou falando que ele é 100% seguro. E não estou falando que não é para nós olharmos para isso. Exatamente. Devemos continuar, porém, temos riscos além desses que precisam muito de atenção. Exatamente. E aí, um erro que eu enxergo mais grotesco na parte de veículo, e eu não tô falando de veículo, não tô falando só de carro, tá, gente? Tô falando de veículo de transporte. O Patinete, que for elétrico, ônibus. exatamente. Às vezes as pessoas compram um veículo elétrico, falam assim: ah, mas eu carrego em casa. Aí ele vai lá na tomada da sala, ele põe uma extensão, joga lá pra garagem e deixa o carro a noite inteira lá carregando. Cara, mas aí vamos lá, desculpa. Carregar um celular é uma coisa. Tipo, eu não consigo entender como, cara, é um carro. Tipo assim, não é um negócio pequenininho, tipo, não é um celular, o computador. É um negócio muito grande. Tipo, o que faz as pessoas acharem que da mesma tomada pequenininha, que carrega, que tipo, ela não é nem 220 muitas vezes, só faz ali uma gambiarra pra tornar ela qualquer coisa, vai carregar um negócio gigante que, tipo, faz você andar pela cidade com toneladas. Pode parecer até clichê, Rê, mas se a gente fizer uma análise, assim como por que que eu vou deixar um meu gás de cozinha aberto por 20 dias que eu vou ficar viajando? Não é óbvio que pode ter um problema? Então, assim, novamente a gente entra na parte cultural. E aí a gente vai analisar um pouco mais a fundo isso. Eu sempre falo que o incêndio, ele é uma consequência física, mas causada por um problema gerencial. E aí o problema gerencial, eu tô falando de outras frentes. Por exemplo, quem aqui, de quantos de vocês que estão assistindo, pega o manual do veículo e lê ele completo? Quase ninguém. Então, quais são as recomendações didáticas dos fabricantes de veículos elétricos para que não faça tais situações ou tais ações com o veículo? Aonde a gente encontra isso facilmente de acesso? Ah, tá no manual do veículo. Gente, vamos concordar que quase ninguém lê manual? Assim como não lê o manual do veículo, não lê o manual de um equipamento, o manual de uma TV, o manual de uma geladeira. Então, assim, a disseminação dessa informação do que pode ou não fazer na hora de carregar o veículo tem que vir um pouco mais mastigada para o público consumidor. Não que o fabricante disponibiliza o manual. Ok, é uma obrigação. Mas será que a gente não pode fazer um pouco mais para dar ainda mais segurança? Então, a gente precisa olhar nesses fatores extra-campo, que eu falo que é o extra ali que a gente não enxerga, que dá para prevenir, dá para a gente dar mais informação. É uma coisa nova, é uma coisa
nova assim, né? Os holofotes estão se ligando agora para esse tipo de coisa. A gente tem carro híbrido já há algum tempo, por exemplo, o Toyota Prius, ele já tem desde 2012, 2013 ali que ele tá rolando um formato híbrido. Ele não era amplamente divulgado porque era pequeno, era um carro muito caro para aquisição, tinha poucos no Brasil. E aí isso foi se intensificando, outras marcas vieram para o Brasil, trouxeram carros com com poder de aquisição mais exequível. E aí os holofotes começaram a se virar para isso. Mas assim, podemos ser sinceros, acidente com celular sempre teve, com bateria. Acidente com equipamento doméstico a bateria sempre existiu. A diferença é que a mídia ela transmite muito mais o incêndio num veículo elétrico, que dá mais repercussão e uma magnitude muito maior. Então a diferença não é que os dispositivos menores eles não são perigosos, é que a gente que eu falo, né, o mundo costuma mostrar mais o sinistro maior, né, a tragédia. E aí é até um ponto para a gente conversar sobre as tragédias, elas precisam acontecer e elas precisam ser um método de melhoria contínua de tudo aquilo que a gente precisa de melhorar. Então a tragédia ela não pode ser só uma Não desgraça, pode. ela tem que ser um histórico de erros para a gente corrigir. E é isso que a gente precisa se atentar. O que aconteceu errado naquele incêndio que teve né, lá na Coreia, na fábrica de baterias? Uma bateria entrou em fuga térmica, em questão de segundos foi tomada de fumaça, mais de 40 pessoas morreram. O que fez aquela bateria entrar em fuga térmica? Foi um problema de transporte até ele chegar lá, foi um problema de matéria-prima, foi um problema de armazenamento, foi um problema de manipulação, ou foi um problema que está embarcado no produto que precisa ser corrigido? É esse tipo de coisa que a perícia deve investigar para dar de fato a causa raiz e que se tome uma ação corretiva para ser regularizada. Seja uma regulação legislativa, uma regulação eh, local, regulação estadual, bombeiro, enfim. Algo da tragédia tem que ser tomado como lição aprendida. E até, eu acredito que isso traz muito o motivo do ano passado, inclusive sugestão da Gida e do Mac, trazer esses cases. Justamente para, vamos então entender o que que foi feito errado, o que que a gente colocou, o que que não funcionou, que a gente precisa agora aplicar daqui para frente. Porque uma das coisas que a gente conversou muito, até quando a gente estava falando sobre esse quadro, foi como os incêndios, eles não são novos. As causas não é nada novo. Tipo, o mesmo motivo que pegou fogo no Joelma, continua pegando fogo ainda hoje. E a gente tá falando do quê? Quase 50 anos depois. A diferença é que para incêndios acontecidos igual o Joelma, nós temos métodos de controle. Por isso que a população normaliza esse tipo de situação. Tem e não tem, né? Porque olha o de Cascavel. Sim, Então, continua. A diferença é exato. que no de Cascavel, em vez da galera sair se jogando, tinha uma escada. Então, alguns Sim. conseguiram sair. Mas se a gente E olha. existe método de controle. O É, bombeiro sobe, ele vai subir com os vai equipamentos e pegar ele e vai fazer o saiu. controle. Aí, talvez o que causa medo para a população é o carro elétrico. Se criou-se o rótulo que pegou fogo em carro elétrico, não se controla mais. É isso que é disseminado nas redes sociais, na mídia, enfim. Só que quem garante que não é realmente controlado se não há estudos profundos sobre isso Uhum. ainda? Então, assim, estão rotulando os equipamentos elétricos como equipamentos que são extremamente perigosos para a população. Tá bom, a gente tem vários outros equipamentos que são perigosos. Vários e vários outros equipamentos são perigosos. A diferença são infraestruturas de armazenamento, produção, transporte, controle, utilização, controle em caso de sinistro. A diferença dos outros equipamentos é basicamente essa. A gente não tem ainda uma regulação adequada em nenhuma das frentes, desde a fabricação da matéria-prima até o pós-incêndio, o pós-sinistro ali. E, de novo, isso volta para entender de fato o projetista, o instalador, quem está acompanhando, entender a importância de estudar esses estudos de fazer, né, esses estudos de caso, para conseguir encontrar meios de minimizar esses riscos. Porque uma das coisas até que a gente falou no podcast ao vivo, a gente hoje existem várias formas de combate, de controle, só que a causa, ela continua sendo a mesma. Tipo, o Joelma a gente tem histórico, o Andrade a gente tem histórico de curto-circuito. Continua sendo um dos maiores, causadores de incêndio, né, ou pelo menos o que a mídia traz com muita frequência é isso. Então,
é voltar nesses estudos de caso e beleza, se um dos maiores causadores de incêndio é curto-circuito, onde que está o problema? Então não estamos fazendo manutenção elétrica? Então vamos olhar para manutenção elétrica. Estamos tendo sobrecarga de tomadas? Vamos projetar isso de maneira mais assertiva. Recentemente o time de marketing, o Pedro e a Rebeca apresentaram um estudo, uma matéria que saiu lá no Paraná, que Foz do Iguaçu teve, sei lá, acho que 28% de crescimento dos incêndios em edificações residenciais? Edificações. Em edificações em janeiro. Tipo, Em um comparado, único acho que era mês. prédio, coisa, comparado com o ano passado. Cara, 28%. Ao mesmo tempo que eu olho e fico, uau, que alegria, estamos crescendo, o mercado tá evoluindo. Ver um crescimento desse, você fala, cara, como assim? Ô, eu tenho um ponto sobre isso. Como a gente está se comunicando com o público leigo, e esse questionamento ele pode surgir. A gente tem uma dualidade, né, nessa análise. A gente tem o real aumento do número de incêndios, a curva de número de incêndios subindo, mas eu tenho um outro ponto que eu preciso analisar. Como é a coleta de estatísticas dos últimos anos? Nós temos meios estatísticos fatídicos reais do número de incêndios do ano passado e desse ano, para eu garantir que essa análise está correta? Pode ser que sim, pode ser que não, mas essa Exatamente. análise em si, ela era considerando as ocorrências que o corpo de bombeiro teve que se deslocar. Então Tá. não é nem Por considerar por chamados. chamado. Tá, Quantos incêndios o bombeiro teve tá. que se deslocar para apagar em 2024 e em 2025 25. e quantos foram agora em 2026. Só que o que mais me preocupa, Má, é que lendo a matéria, né, era assim, muitos casos residenciais e muito tocado o termo de sobrecarga elétrica. E aí que vem essa questão de como agora nós temos muitos equipamentos com bateria, você precisa carregar tudo ao mesmo tempo. Não tem E mais como vai um ser a atualização das edificações para isso? era esse o ponto, que Porque normalmente aí isso tem em edificações antigas. e aí a gente está pensando em um ponto, mas a gente tem um ponto um pouco mais grave. Estamos pensando em veículos elétricos, então beleza. Veículos elétricos, a gente vai ter uma residência ou um condomínio de residências com várias residências e uma garagem maior. Aí a gente tem o dono da residência que precisa se adequar em relação à parte elétrica. Num condomínio ficou um pouco mais fácil, porque o síndico ele precisa garantir a regulação disso. Então ele precisa contratar uma empresa, ter um laudo, ter uma RT. Ok. E quando a gente está falando de aumento de carga de bateria dentro dos apartamentos? Porque assim, se eu estou falando de uma edificação que ele tem, por exemplo, no edifício que eu moro, considerando um edifício com muitos apartamentos, imagina que a gente tem o aumento da população utilizando mais equipamentos elétricos. Então, se a cada 50 apartamentos, 40 pessoas compram 2 equipamentos, a carga de utilização elétrica ela vai aumentar. E como que a edificação, o síndico vai ficar sabendo como que essa comunicação vai acontecer para que a adequação de carga elétrica disponível para uso seja ampliada. Então, se a gente olhar o risco só do carro, estaremos sendo simplistas em relação ao risco. O risco ele é muito mais abrangente e muito maior do que a gente tá pensando que ele é. E aí eu acredito que esse podcast ele vem justamente com essa proposta de pessoas comuns, você que está na sua casa, que tem um celular, não precisa ser engenheiro nem de prevenção contra incêndio, nada. Tem um celular, tem um tablet, começar a considerar isso. Poxa, chegou no momento onde tem um computador, 2 celulares dentro de um quarto, um tablet, um secador, um negócio de enrolar cabelo. Em todas as tomadas da casa Dois tá 2 chuveiros. chuveiros, todas as tomadas estão sendo utilizadas com equipamentos elétricos. Como que vai ser isso? Essa consciência ela precisa acontecer, e eu até vou um pouco mais a fundo, Má, porque eu acredito que esse movimento ele vai acontecer, ele está acontecendo. Então, uma coisa é eu pegar a edificação que existe há 20 anos e tentar pensar em como a gente vai regularizar essa edificação, como que ela vai se portar com isso. Outra coisa é eu pegar uma edificação que vai ficar pronta daqui 5 anos. Essa edificação que vai ficar pronta, agora, ela já pode começar a prever isso. Porque ela já sabe que isso vai acontecer, ela já sabe que isso é um caminho que o mercado tá andando. Então eu vejo que tanto o consumidor final, ele precisa ter essa consciência, mas o construtor também do que ele vai entregar no futuro. Exatamente. E aí a gente precisa. Eu até trouxe um caso que eu lembrei. A gente estava fazendo uma obra no nosso novo barracão de ampliação lá. E, claro, um barracão novo precisa de uma instalação elétrica. E aí a gente precisa começar a elétrica. Então, como que eu uso furadeira, parafusadeira, se eu não tenho energia ainda para ligar? Eu vou usar a bateria, certo? Então, o pessoal foi lá, puxou um circuito de 6 tomadas para fazer o carregamento das baterias enquanto eles vão trabalhando e foram utilizando. E aí, tem um dia que eu cheguei na obra lá, eles estavam com 6 tomadas disponíveis, mas eles estavam com, acho que eles chamam de T, né?
Tava com um T, com 3 baterias carregando na mesma tomada com um T, sendo que tinha outras baterias disponíveis. Eu falei: "Gente, por que vocês estão usando só uma?". "Ah, porque fica mais fácil, é tudo perto". Então, assim, a galera que fica no campo também não tem essa noção. E a galera que trabalha com instalação elétrica usa muito equipamento a bateria. Então tem que tomar cuidado também no campo. Você que está aí, que trabalha no campo, que trabalha com instalação, utiliza equipamento a bateria, a forma de carregamento também pode ter uma sobrecarga, um superaquecimento no ato de deixar muitas baterias carregadas no mesmo ponto de rede. E Má, pra gente caminhar para o final, bora listar 5 ações para minimizar riscos? Porque vamos lá, não tem como a gente conter esse risco. Ele Sim. existe, ele está no mercado, ele está sendo estudado, é isso que tem. Mas existem muitas formas de nós minimizarmos riscos. E aqui nós podemos olhar para como minimizar riscos elétricos, No principalmente, nosso porque dia a esse dia. é o principal foco, né, do nosso dia a dia. Seja carro elétrico, seja bateria de celular. Consegue 5 ações que Tá. as pessoas podem pôr no dia a dia? Vamos tentar fazer uma análise cronológica. Perfeito. No momento que você vai construir uma instalação ou você vai readequar uma instalação elétrica, primeiro tem que fazer com uma empresa que é responsável. A gente precisa de um eletricista técnico responsável que te entregue um documento de responsabilidade técnica. Depois você precisa de um projeto elétrico, tá? Não é simplesmente, o quadro põe ali, passa o cabo, passa qualquer coisa. Não, precisa de um projeto elétrico. E o projeto não é só um projeto de infraestrutura, é um projeto de carga que vai suportar a carga necessária que aquela edificação precisa. Terceiro, comprar materiais Volta no adequados. primeiro e segundo e vamos só abrir um leque aqui. Tá. É importante que isso aqui, beleza, quem vai construir, vai comprar e etc. Mas você que já tem uma residência, tá pensando em ter um carro elétrico, tá pensando em comprar novos equipamentos, piriri pororó, fazer um laudo de inspeção, pedir para alguém avaliar a sua casa, ver se tá tudo certo, se as suas tomadas, o seu fiação foi feita para isso, se mora em prédio, conversar com a construtora, pedir esse projeto elétrico. Pedir qual que é a carga disponível que eu Exato. ainda posso ampliar em minha O que edificação. que eu posso fazer para ter isso? Eu acredito que, pra não acontecer de quem tá ouvindo falar: "Ah, não, é só para quem vai construir". Não, mas espera aí, você que já Para quem vai fazer mora, readequar a você mesma coisa. também tem que olhar para isso. Eu tenho um chuveiro, vou instalar mais 2. Será que a minha capacidade elétrica disponível atende? Eu vou comprar um carro, um veículo elétrico, seja uma moto, e hoje tem muito daquelas motos autopropelida que você consegue tirar a bateria, levar para dentro da sua casa e colocar ela na tomada. Mas será que eu tenho capacidade disponível elétrica para fazer essa instalação dentro da minha residência? E se eu tiver um problema de superaquecimento? Então tem esses pontos que a gente precisa se questionar. É aquilo que você falou, o resultado depende muito dos questionamentos. Então, antes da gente fazer, vamos questionar, vamos perguntar, vamos procurar especialista. Quando a gente vem para o elétrico, eu acredito que dá para simplificar ainda mais, galera, na questão de: "Ah, tenho uma tomada, vou colocar o negócio e abrir 4 tomadas. Tenho uma tomada, vou colocar um T para ter mais 5 entradas. Tenho uma tomada, vou colocar uma extensão". E todas essas coisas que parecem muito simples, porque elas são comum do nosso dia a dia, a gente nasceu, foi criado vendo isso acontecendo. É tudo sobrecarga, é tudo risco, que eu preciso entender se aquilo suporta. E para eu entender se suporta, é um laudo, é um estudo, e não é só usar e ver se minha chave vai cair pra daí eu saber que eu cheguei no limite. Exatamente. E até num prédio residencial, a gente tem como cobrar alguém, o síndico. "Ó, síndico, tem essa situação aqui, precisa resolver". E quando é na sua casa, que mora você, sua esposa, seu filho, sua mãe, seu pai, você vai se cobrar? Você precisa se cobrar em relação a isso, porque a responsabilidade é sua, se acontecer alguma coisa, o maior dano acontece com você. Um outro ponto é que a gente precisa, deixar de cuidado é o terceiro, né. Terceiro. Então, o terceiro ponto que a gente precisa pensar é não utilizar os equipamentos elétricos quando eles estão em processo de carregamento. Isso pode causar um superaquecimento e entrar em processo de fuga térmica. Então, você aí que tem filho, sobrinho, afilhado, que às vezes você pega o tablet, o celular e fala, fica aí mexendo aí, espeta na tomada, isso é um perigo, isso é um risco que precisa ser gerenciado. Ou deixa ali o seu, igual a Rê falou, deixa o celular carregando embaixo do travesseiro ali para ir dormir, para estar carregado no outro dia. Cuidado com os superaquecimentos, as baterias elas ocorrem fuga térmica quando elas entram no processo de superaquecimento. Eu até nesse negócio de bateria, eu sou meio paranoica, eu acredito que seja muito importante, ter claro que, cara, nada deve estar carregando enquanto você tá dormindo. Porque se tem um superaquecimento, se tem qualquer coisa, quando pra você acordar, tipo, isso já vai ter passado uma proporção muito E grande. a liberação de energia é muito rápida. Exata. Então, assim, por que que eu sou muito defensora de ter detecção de incêndio dentro de apartamentos? Por isso. Sim. Beleza, você quer trabalhar nesse nível, então a gente coloca detecção.
Se tiver o mínimo de fumaça, vai acionar, todo mundo acorda, ok. Agora, num lugar onde você tá dormindo, eu gosto de lembrar que, assim, a nossa casa é o lugar onde a gente está de Descansa. verdade relaxado. Exato. É onde você está no seu momento mais vulnerável. Não tá em estado de Você atenção. não tá em estado de atenção, você tá na sua casa. Ali é tipo o seu rolê, você sabe que tá tudo bem. E aí você vai colocar tudo carregar enquanto você tá dormindo? Não faz sentido. Exatamente. E justamente a falta do estado de atenção é onde tem o maior problema. Você não tá olhando para aquilo com o mesmo cuidado. É a mesma coisa que uma pessoa que não conhece sobre prevenção contra incêndio, ela tá em qualquer lugar do país e se acontecer alguma coisa em relação a incêndio, ela não vai se ligar. Porque ela não tem o estado de atenção que a gente tem. Perfeito. Então é a mesma ilusão que a gente faz. Quarto. Quarto ponto, instalações elétricas, galera, a gente precisa ter o cuidado de quem vai mexer nela. E aí eu tô falando a palavra bem didática de mexer mesmo, é porque às vezes a gente tem, pô, e eu já vi casos, o chuveiro, por exemplo, pô, vou usar o chuveiro ali, o cabo ele tá derretendo, e aí, pô, eu vou puxar mais um cabo aqui, vou puxar ele um pouquinho mais para fora e vou colocar uma fita isolante, tá tudo certo. Então a manutenção elétrica dentro da sua casa, do seu edifício, do seu apartamento, ela deve ser tomada com muita atenção. Eu tive um caso, na verdade, até no apartamento que eu moro, tava queimando todas as lâmpadas. Eu falei, pô, eu vou trocar, às vezes choveu, alguma coisa. Fui e troquei. Uma semana depois, queimou de novo. Aí eu liguei pro pessoal responsável pelo apartamento e falei, gente, alguma coisa tá errada. E aí, de fato, foram lá, viram que o disjuntor tava errado, trocaram o disjuntor, tava passando mais carga do que deveria. E aí, beleza, resolveu o problema. Então, assim, a manutenção elétrica, seja ela residencial, industrial, enfim, que seja, precisa ser levada a sério, precisa ter o cuidado. Quinto ponto, olhando para tudo isso, se você não fez nada dos 4 pontos, você vai ter um risco de incêndio, um problema. E aí você precisa saber como atuar num problema, caso você ouça esse podcast e fale, essas 4 dicas não valeu de nada. Se tiver um problema, você precisa saber como reagir. Onde fica o extintor mais próximo, saber que não pode jogar água em equipamentos energizados, saber como avisar, né? Se você estiver dentro de um prédio, como avisar vizinho, como avisar o público, né, fixo daquele local. O número do bombeiro. O número do bombeiro, ligar para o bombeiro, explicar o que aconteceu de uma forma clara, para que o bombeiro saiba como atuar. Então, essas são as 5 dicas que fica para a galera, Rê. Bom. Matheus, muito obrigada mais uma vez. Eu acredito que esse episódio ele tem ficado bem didático, bem claro para a galera do dia a dia, para entender a importância, o cuidado. É o episódio que você, aluno do Prevcast que está assistindo, tem a obrigação de enviar para o seu sócio, para o seu pai, para sua mãe, para as pessoas que você ama, porque basicamente as dicas elas foram de como você vai proteger e cuidar da sua casa. Então, mais uma vez, Matheus, obrigada por participar, obrigada por estar aqui, obrigada à nossa plateia! Giovana, Alex, Rebequinha e Pedro estão aqui junto com a gente. E semana que vem, ao meio-dia, sexta-feira, tem mais um Prevcast. Se você ficou até o final, não esquece de curtir, compartilhar, comentar. Vai lá, Matheus, faz seu... Curte, compartilha, comenta. A prevenção contra incêndio tem que ser levada a sério, tem que ser disseminada, tem que ser compartilhada. Então, dá uma força aqui no canal, compartilha, joga isso para o mundo inteiro ouvir. E lembrando que incêndios, eles são consequências de erros gerenciais. Então, se você falhar no gerenciamento, você vai ter um problema. Não coloque a culpa do incêndio no equipamento, na situação. Coloque a culpa do incêndio na sua falha de gerenciamento. Se não somos nós, quem que vai projetar a segurança? As pessoas não têm bola de cristal. Então, se a gente não fala, se a gente não comunica, se a gente não divulga o que a gente faz, as pessoas não vão saber. Vocês saem de vários estados e vocês estão aqui buscando prevenção, conhecimento para salvar vidas de pessoas que às vezes vocês nem conhecem. E vocês entendem, então, o motivo e a importância do que vocês fazem aqui? Se a gente está falando que não tem essa cultura, não tem essa conscientização, qual é a nossa missão como projetista?
sabe. Crescer é fazer o necessário.